Dali, guerreiros da educação física, tudo bem com vocês? Bom, nesta nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o módulo de bioquímica e finalmente sairmos desta levada de compostos orgânicos e inorgânicos, de biomoléculas, de nutrientes e passarmos a analisar estruturas celulares. Contudo, para encerrar dignamente este módulo, vamos trabalhar o tema 5 relacionado a biomoléculas orgânicas e, especificamente, trabalharemos os ácidos nucleicos. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve neste canal, não esqueça de compartilhar com os companheiros de turma e vamos embora para o conteúdo que é bom. Bom, a princípio eu quero responder uma pergunta bem simples, mas muito importante. O que são ácidos nucleicos? Bom, uma definição que engloba todos os ácidos nucleicos é esta aqui. São nada mais nada menos que biomoléculas formadas por grandes cadeias de nucleotídeos, com unidade monomérica constituída por açúcar, fosfato e base nitrogenada. O que é um nucleotídeo? É a unidade básica do ácido nucleico. Existem dois ácidos nucleicos principais, que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é o DNA ou o RNA. Né? Esses dois ácidos nucleicos são indispensáveis para o teu organismo como um todo. E existe uma relação muito intrínseca entre eles, que merece ser destacada nessa nossa aula. Existe uma dificuldade muito grande dos estudantes compreenderem o que é um DNA e o que é um RNA. Então, eu costumo dizer, a nível de média, que o DNA é nada mais, nada menos que um livro de receitas, onde todas as receitas que estão contidas nele são responsáveis por fazer você. Então, todas as vezes que eu quiser uma informação sua, basta buscá-la dentro do DNA. O DNA é uma molécula que apresenta todas as tuas informações na forma de código. Por isso nós chamamos ele também de código genético ou material genético, porque ele traz todas as tuas características físicas, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, constituídas em si na forma de código. E esse código é dado justamente pelas suas unidades, que são os nucleotídeos. Mais especificamente para um dos compostos que constituem o nucleotídeo, que é a base nitrogenada. Então, essa estrutura aí que está girando é o DNA. E é uma representação do DNA, na verdade. E essa molécula, ela tem todas as informações sobre você. E para que serve o RNA? Bom, o DNA é muito grande. Não dá para ele sair do núcleo para levar essa informação que está nele para outros lugares. Por exemplo, se você quer produzir uma proteína, você precisa da informação que está contida ali, no DNA, para que de imediato você a construa. Mas se eu levar essa informação para o meio extranuclear, eu posso acabar perdendo todo o resto de informações. O DNA não pode se ausentar do núcleo para levar uma única informação. Então ele gera uma cópia de si. Uma cópia que não necessariamente tem que ser dele todo, mas sim de porções dele. E não necessariamente precisa ser da estrutura inteira. Então não é nem completa em caráter de fita, como vamos ver a seguir. Então ele cria uma cópia dele, que é nada mais nada menos que o RNA, tá bom? Então o RNA é uma cópia do DNA. E essa cópia feita serve para algo. Para quê? Para produzir uma proteína. Então qual é a função do DNA? O DNA tem a responsabilidade de armazenar todas as informações genéticas de um indivíduo na forma de código. Ok? Ele é um material genético, ele é o código genético. E o RNA nada mais é do que a molécula que vai ser responsável por sintetizar proteínas.
Na verdade, o grupo de moléculas, porque não existe apenas um tipo de RNA. Mas isso a gente vai ver também mais para frente. Então, essa molécula de RNA, ela vai estar relacionada a pegar aquela informação que foi transcrita, ou seja, copiada lá do DNA, levar para um ribossomo para que ele possa sintetizar uma proteína. Então, ela é uma espécie de mensageiro, como é o primeiro tipo de RNA, mensageiro. Mas ela também está relacionada diretamente à produção da proteína. E esse produtor é o próprio ribossomo. Então também existe uma versão do RNA chamada de RNA ribossômico. E uma terceira função que é de transportar os elementos constituintes da proteína, que são os aminoácidos. Então nós temos a função de transportador, o RNA transportador. Então esses três tipos de RNA estão, na verdade, inseridos numa mesma função, que é o quê? Síntese de proteínas, síntese proteica. Então, qual é a função do DNA? Armazenar a informação na forma de código. Qual é a função do RNA? Converter essa informação em proteína, síntese proteica, tá bom? Mas ambos são constituídos por várias unidades de nucleotídeos. E o que são esses nucleotídeos? Simples. São, na verdade, essas maravilhas que de imediato são constituídas por açúcar, fosfato e base nitrogenada, tá certo? Então, o açúcar, o fosfato e a base que constituem o nucleotídeo são constituintes fundamentais para que a gente possa, de fato, ter uma cadeia de DNA ou de RNA. E ficará mais ou menos assim essa relação entre esses três componentes do nucleotídeo. E a gente traz um título bem interessante, que é o nucleotídeo e nucleosídeo. Nucleotídeo é a unidade constituída pelos três elementos. Por isso eu gosto de fazer uma analogia. Nucleotídeo, um T, T de 3, tá bom? Então esses três componentes, adenina, que é uma base, existem outros tipos de base, a gente vai citar mais para frente. A ribose, que é um tipo de açúcar, que a gente também vai citar mais para frente. E o fosfato. Então eu tenho um açúcar, uma base e um fosfato. Tá? Açúcar, base e fosfato, três componentes, nucleotídeo, ok? Mas se eu só tiver açúcar e base, não tiver o fosfato, nucleosídeo, ok? Então, nucleotídeo, se eu tiver os três, nucleosídeo, se eu tiver apenas dois, o açúcar e o fosfato. Então, olha aqui no esquema. Base mais pentose, que no caso é o açúcar, formará um nucleosídeo. Base nitrogenada ligada à pentose mais fosfato, nucleotídeo. Aí, muita gente vem com a história de que ATP é um ácido nucleico. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Não fala que ATP é um ácido nucleico. Por que o pessoal fala que ATP é ácido nucleico, professor? Bom, simplesmente por isso aqui. Presta bastante atenção na composição do ATP. Nós temos uma base ali no topo, ligada a uma pentose, que é esse pentágono aí, tá certo? E ligado a o carbono 5' da pentose, nós temos um fosfato. Para que vocês entendam melhor, eu vou mostrar aqui para vocês com a caneta cada unidade dessa. A base ligada exatamente ao açúcar, tá? Ao açúcar, que está ligada a um fosfato, tá? Isso aqui é um fosfato. E aí veja que interessante, ela está ligada a mais um fosfato, que está ligada a mais um fosfato, tá? Então isso aqui é o ATP. Professor, lembra aí o que é ATP? ATP é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tanto faz. É chamada de moeda de energia da célula, ou moeda energética da célula.
tá? Essa molécula de ATP é constituída pelos mesmos elementos que formam o ácido nucleico. Aí o que o pessoal diz? ATP é um ácido nucleico. Não é. Um ácido nucleico é uma cadeia de nucleotídeos. No máximo, o ATP é um nucleotídeo. Mas de que modo? Quando ele está ligado a apenas um fosfato, ele é um nucleotídeo do tipo monofosfato, ou seja, é um nucleotídeo monofosfatado, tá? Já se ele tiver dois fosfatos, ele é um nucleotídeo difosfato ou nucleotídeo difosfatado. E se ele for um nucleotídeo de 3 fosfatos, ele é um nucleotídeo trifosfato ou nucleotídeo trifosfatado. Por que ATP? Porque é a adenosina trifosfato. Quer dizer que ela tem 3 moléculas de fosfato. Se eu perco uma molécula dessa, acontece o que, professor? Simples. Vê, quando você quebra uma ligação dessa e tira um fosfato, você libera energia. Você libera um quantitativo em quilojoules de energia que poderá ser convertida em funções do teu corpo. Então, se você quiser se movimentar, você quebra essa molécula, tira um fosfato desse, você libera energia para a movimentação. Se você quiser raciocinar agora, escutando a minha aula, você vai quebrar essa molécula e liberar um fosfato para que você consiga, de fato, obter energia, tá bom? Então, nesse momento, é muito importante que você compreenda que ao fazer a remoção desses fosfatos, eu libero energia. Então, essa molécula é magnífica, mas, ela não é um ácido nucleico, ela é um nucleotídeo. E um nucleotídeo, quando ele se conecta a outros, fazendo uma cadeia, aí sim dá origem a um ácido nucleico. Então, basicamente, um ácido nucleico é constituído por uma base, um fosfato e um açúcar. Mas o ATP, que apresenta tantos grupamentos fosfatos, não vai necessariamente ser um ácido nucleico só porque apresenta seus 3 elementos bases, tá? Básicos, que é o açúcar, o fosfato e a base. E sim, ele será um nucleotídeo. Bom, desoxirribose ou ribose. Essa vai ser a parte em que eu vou tentar diferenciar o DNA do RNA e apresentar paulatinamente as características de cada um. A desoxirribose é o açúcar que nós chamamos de exclusivo do DNA. E a ribose é o açúcar exclusivo do RNA. Toda vez que você procurar um açúcar dentro de um ácido nucleico, se ele for ribose, é claro que eu estou falando de um RNA. Se ele for um desoxirribose, é claro que eu estou falando de um DNA. Qual é a diferença entre eles? Simples. Está aqui, bem debaixo do nariz de vocês. É exatamente isso aqui. Tá? Eu tenho aqui em cima uma hidroxila, um OH, e aqui eu tenho um átomo de hidrogênio isoladinho. Tá? Logo, eu posso dizer que a ribose ela tem a sua estrutura com um diferencial, que é o que? A presença do oxigênio no carbono 2'. Carbono 2', isso. Eu vou mostrar a vocês e eu preciso que vocês lembrem disso, porque a gente vai discutir isso mais para frente. 1', 2', 3', 4' e 5'. Esses são os números que são dados aos carbonos. Aqui neste ponto em específico, existe um carbono. Aqui, ó, tá? Aqui também existe um carbono, aqui existe outro, aqui também, e aqui em cima, nessa dobrinha, tem mais um. Então, são 5 pontos que tem carbono. E a ribose, no segundo carbono, no carbono 2', como nós chamamos, linha porque tem esse apóstrofozinho aqui em cima, tá? Que é, na verdade, na verdade isso aqui, ó, por exemplo, 5', para não ficar
porque ficou muito pequena na imagem para não ficar a dúvida no ar. Então, no carbono 2' tem um oxigênio ligado a um hidrogênio, ok? Já no açúcar do DNA, que é a desoxirribose, não tem o oxigênio. E percebam que é desoxirribose, ou seja, é a ribose que perdeu o oxigênio, tá? Então eu perco um átomo de oxigênio. Se você trabalha para alguém, você tem um emprego, você é um empregado. Se você perde esse emprego, você está desempregado. Des é um prefixo para perder, tá? Oxi é o infixo de oxigênio e ribose é o açúcar que está envolvido nesse processo. Logo, a desoxirribose é a ribose que perdeu o oxigênio. E a ribose é a ribose que permanece com o oxigênio. Então, existem diferenças diversas. E a primeira é essa. A primeira é que esta fita aqui, ó, essa fita que eu mostro aqui, na verdade elas são, né? Que é tanto a do RNA quanto a do DNA. Elas são formadas por riboses que se conectam entre si. E esses bastõezinhos aqui que ficam transpassando, né, uma fita e outra, né, conectando uma fita e outra, são as bases nitrogenadas, conhecidas como adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Nós vamos falar delas mais para frente. Mas eu quero ressaltar essa formação dessa fita. Como é que ocorre a formação da fita? Simples, a informação da fita ficou aqui de fora. Não era para estar aqui agora. Bom, mas essa formação da fita provém do fosfato. O fosfato é essa molécula aqui, tá? Um átomo de fósforo ligado a 4 oxigênios, onde 3 deles terão carga negativa e um estará devidamente estável. E aí, a parte interessante é que esse fosfato ele vai servir como ligante. Quando? Quando um açúcar estiver conectado a outro açúcar. Tá? Esqueçam essa guanina. Daqui a pouco a gente fala da guanina. Imagine que ela sumiu. Não está aí, tá? E aí, eu tenho aqui o carbono 3' como eu havia comentado com vocês, justamente nessa brechinha aqui, ó, tá? E aqui em cima tem um palitinho aqui com um outro carbono que é o 5'. Então, o carbono 3' e o carbono 5' vão servir exatamente para conexão. E o fosfato vai ligar os dois. Então, vai ligar o 3' com o 5', estabelecendo uma conexão e permitindo que as bases se conectem a todos os carbonos do tipo 1'. Tá bom? Então, aqui eu vou ter o carbono 1'. Aqui embaixo eu também vou ter o carbono 1'. E esse carbono 1' vai permitir a ligação das bases nitrogenadas a ele e, consequentemente, a formação de uma fita, de uma cadeia polinucleotídica. Então, outro açúcar vai ali embaixo e vai ser conectado pelo fosfato, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então, essas conexões estabelecidas pelo fosfato fazem com que as fitas, aquelas fitas que eu mostrei a vocês, sejam constituídas por açúcar e fosfato. Ok? E ligados ao açúcar também, as bases nitrogenadas vão estar codificando a informação. Como assim? Bom, a informação que eu falei a vocês, o código genético, toda aquela informação genética das suas características e blá, 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 são dadas, na verdade, por essas bases aí. Tá? Eu tenho uma timina aqui, em branco, e uma guanina ali em vermelho. Tá? E essa timina e essa guanina vão ser o código por trás da tua característica. Então, esse código ele vai, de imediato, servir como fonte informacional para compor você. E o complemento vem. Agora que não era para assumir, ela some. Mas, enfim, o complemento vem. E esse complemento vai ser dado justamente quando a gente compreender as bases, as purinas e as pirimidinas. As purinas são as bases
conhecidas como adenina e guanina, tá? Ou seja, o A e o G, tá bom? Vejam que elas são bases que apresentam dois anéis, olha um anel aqui e o outro aqui, dois anéis carbônicos. Por isso são chamadas de purinas, púricas ou purinas, perdão. São as designações dadas às bases guanina e adenina, pela pureza, o grau de pureza dos seus anéis carbônicos. Além disso, temos as pirimidinas, tá? Que são a citosina, a timina e a uracila. E existe uma relação interessante sobre guanina e, aliás, citosina, timina e uracila, que a gente vai entender mais para frente. Sempre que eu falar em purina ou púrica, guanina e adenina. Sempre que eu falar em pirimidina ou pirimídica, as demais, citosina, timina e uracila, tá bom? E a relação que eu falei é a seguinte. Em DNA é comum haver uma ligação, tá? Que ligação é essa? Bom, nas moléculas de DNA, eu não sei se vocês vão recordar, nós falamos na aula 1 sobre uma propriedade da água chamada de ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são nada mais, nada menos que cargas que fazem com que as moléculas interajam e permaneçam fortemente unidas. Acontece na água, mas também acontece nos ácidos nucleicos. As ligações de hidrogênio aqui recebem outro nome. Elas recebem o nome de pontes de hidrogênio. Tá? Então, as pontes de hidrogênio se estabelecem conectando um lado da fita ao outro. Percebam que aqui eu tenho uma cadeia de desoxirribose, tá? E ligada a ela tem um fosfato e aqui uma base. Eu posso estabelecer uma conexão entre esse fosfato e esse açúcar, tá? Posso fazer essa conexão. E a partir dessa conexão, eu consigo ir montando uma cadeia, tá? Existem tracinhos que a gente viu, né, nas representações de DNA que são dados justamente pelas bases nitrogenadas. Então, toda vez que eu tiver uma base nitrogenada do tipo adenina, do outro lado, se for um DNA, vai ter uma timina. Ligadas por duas pontes de hidrogênio. Percebam que aqui eu tenho duas ligações. Se eu tiver uma guanina ou uma citosina, haverão três ligações de hidrogênio. Três pontes de hidrogênio. Tá bom? Então, aqui, minha gente, eu tenho que destacar a vocês que no DNA, e é estritamente no DNA, toda adenina se ligará com timina. Toda timina se ligará com adenina. No DNA, estritamente no DNA, toda guanina se ligará com citosina e toda citosina se ligará com guanina. Entre adenina e timina haverão duas ligações de hidrogênio, duas pontes de hidrogênio. Entre guanina e citosina haverão três pontes de hidrogênio. Essas ligações só acontecem no DNA porque ele é de fita dupla, tá? Ele tem os dois lados. Já o RNA é uma cadeia única, então não tem um complemento. Se eu tiver uma adenina, ela não vai se ligar com ninguém. Se eu tiver uma guanina, ela não vai se ligar com ninguém. Se eu tiver uma citosina, ela não vai se ligar com ninguém. Mas uma característica importante é que eu não mencionei para vocês timina no RNA. Por quê? Porque, na verdade, a base timina não existe em RNA. Ela é exclusiva do DNA. Então, toda vez que você ouvir falar em timina, consequentemente será no DNA. No RNA, só haverão uracilas como substitutas da timina. Guanina, citosina e adenina, professor, vão estar no RNA também? Sim. Guanina, citosina e adenina são comuns no DNA e no RNA. Mas
timina é exclusiva do DNA e uracila é exclusiva do RNA. Ok? A partir daí, nós percebemos que as bases vão funcionar do seguinte modo. Eu trouxe essa ilustração para a gente conversar mais facilmente. Se aqui essa base for uma adenina, lembre-se, adenina se liga com timina, beleza? Se aqui for uma citosina, aqui será, consequentemente, uma guanina. Lembre-se, guanina se liga com citosina. Se aqui for uma guanina, aqui se ligará com citosina. Se aqui for uma timina, aqui será uma adenina, certo? Se aqui for uma adenina, aqui será, complementando a ela, uma timina, e por aí vai. Nós vamos terminar a cadeia, né? E as bases irão se completando, tá bom? Além disso, existem as pontes que ligam a própria cadeia de forma vertical para garantir a espiralização da cadeia, tá? Então vocês vão ver que elas vão virar essas espirais justamente porque existem pontes de hidrogênio também ligando as próprias fitas em si para manter esse formato espiral. E ele é muito importante porque a disposição que ele dá às moléculas é que vai permitir uma série de reações no teu organismo, tá bom? Bom, então, compreendendo algumas das principais características, eu trago aqui para vocês uma importante tabela, bem rica em informações. Essa tabela traz exclusividade do DNA e exclusividade do RNA. Algumas delas nós já comentamos. Por exemplo, o DNA apresenta como seu açúcar, né, sua pentose, a desoxirribose, enquanto no RNA é a ribose. As bases púricas no DNA e no RNA são idênticas, adenina e guanina. No DNA, as pirimídicas são citosina e timina. No RNA são citosina e uracila. Nós vimos que o DNA é formado por duas cadeias, duas fitas, chamada fita dupla, ou helicoidal, ou dupla hélice, e por aí vai. Já no RNA, a cadeia é simples ou única, ok? Existe uma enzima hidrolítica, que é isso, que realiza hidrólise. De quem? Do DNA. Qual é o nome dessa enzima? Desoxirribonuclease, ou também chamada de DNase, que a ase é sufixo para enzima. Já as ribonucleases são as enzimas que hidrolisam RNA. Então, sempre que eu precisar quebrar DNA, eu uso uma DNase. Sempre que eu precisar quebrar RNA, eu uso uma RNase. Professor, e como é que é formado um DNA? Bom, o DNA é formado por um processo de replicação, também chamado de duplicação. E quem faz esse DNA é a DNA polimerase. Polimerase na biologia é sempre uma enzima produtora de polímeros. Então, o DNA polimerase, a DNA polimerase, é a enzima que irá dar origem ao DNA através do processo de replicação ou duplicação. Já o RNA terá origem através do processo de transcrição, onde a RNA polimerase irá atuar transcrevendo a informação genética. Tá bom? E a função do DNA qual é? Simples. A função do DNA é armazenar a informação genética, trazer na forma de código toda a informação genética do indivíduo. Já o RNA terá a função de estar direta ou indiretamente envolvido no processo de síntese de proteínas. Então, sempre que eu falar em síntese proteica, opa, RNA. Sempre que eu falar em informação genética, opa, DNA. Então, é como se o DNA fosse um livro de receitas. E para produzir aquela receita em específica que está lá no DNA,
eu transcrevo ela numa folhinha que eu denomino RNA. E aquela receita é importante. Então ela vai ser encaminhada para alguém na forma de mensagem. O cozinheiro também vai ser importante para produzir a proteína. E ele também vai ser constituído na forma de RNA. E quem vai pegar os ingredientes para fazer a receita também é importante. Então vai ser o RNA também. Então esse RNA que leva a informação, esse RNA que produz a receita, né, dá condição ao o produto da receita ser gerado, também é um RNA. E até aquele que vai coletar os ingredientes também é um RNA. Bom, e quem descobriu o DNA? O prêmio Nobel pela descoberta do DNA foi dado a Watson e Crick. Esses dois rapazes que estão aí na nossa fotografia. Eles estudavam há muito tempo o DNA, sabiam a sua composição, mas não sabiam como é que ele era de fato estruturado. Eles não sabiam como era a forma do DNA, essa que a gente veio analisando até então. Foi preciso a disponibilidade da nossa querida Rosalind Franklin em tirar um raio-x da molécula DNA e mandar para eles, para que eles pudessem de fato determinar como seria essa forma do DNA. Então, Rosalind Franklin tirou um raio-x do DNA, que é a primeira fotografia do DNA, chamada de fotografia 51, e forneceu essa fotografia a Watson e Crick, que prontamente pegaram os seus achados, atrelaram aos deles e posteriormente deram origem à ideia do DNA como sendo a informação genética do indivíduo e nessa estrutura helicoidal qual acabamos de estudar. E onde está o DNA? Bom, essa imagem ilustra bem. O DNA está dentro da célula, mais especificamente dentro do núcleo celular. Na maioria das vezes está no núcleo celular. Ele pode estar no citoplasma também, tá? Ele pode estar lá no mieloplasma, em alguns fragmentos, mas não necessariamente vai ser o DNA que vai te dar origem de fato, né? Não vão ser tuas informações genéticas. E sim em alguns fragmentos de outros organismos, e até mesmo teu, mas sem tanta importância. Vai existir também DNA na mitocôndria, tá? Se você for um organismo vegetal, vai existir no teu cloroplasto, mas como eu acho que ninguém aqui é organismo vegetal, vai estar na mitocôndria. E vai estar dentro do núcleo celular, como eu havia mencionado anteriormente. No núcleo celular, ele pode estar na forma de cromatina, quando ele está solto, né, mais livre, mais difundido no nucleoplasma, ou pode estar na forma de cromossomo. Quando ele está na forma de cromossomo, ele é mais denso e, por vezes, assume até o formato de X durante a máxima espiralização e o processo de duplicação. Bom, e aí esse DNA vai ficar ali dentro do núcleo celular, dando a origem às características que você necessita ter. E existem alguns conceitos muito importantes. DNA, também chamado de ADN. Por que ADN? Porque ele é o ácido desoxirribonucleico. Então, em português é o ADN, mas no inglês, DNA. Por isso a gente chama DNA, 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 mas na verdade é DNA, ou seja, é o desoxirribonucleic acid, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, ADN. Dá na mesma, tá bom? O RNA-M, também chamado de RNA mensageiro, que é basicamente aquele que foi copiado do DNA. Né? Aquele RNA que foi originado justamente de quando eu pego a informação lá do DNA e copio para levar para ser, de fato, produzido algo a partir daquela informação. Lembra que eu disse que eu transcrevo a receita e levo para o cozinheiro? Então, essa receita transcrita e encaminhada para o cozinheiro é o RNA mensageiro. Já o transportador é aquele que vai ser ordenado pelo ribossomo para coletar os ingredientes necessários para fazer a receita. Quando a mensagem chega para o ribossomo, ele pede para que o RNA-T, o RNA transportador, colete os aminoácidos necessários para a síntese proteica. Então ele vai lá, pega os ingredientes, pega os aminoácidos e entrega ao ribossomo. Posteriormente,
o RNA ribossômico, que é componente do ribossomo, é um tipo de RNA, é o RNA-R, ele vai produzir a proteína. E, como eu disse a vocês, existem duas enzimas muito importantes durante esse processo de produção de DNA e de RNA, que são as polimerases. Se for produtora de DNA, DNA polimerase. Se for produtora de RNA, RNA polimerase. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E deixem um like aí, compartilhem o vídeo e lembrem de se inscrever no canal, tá bom? Bom, finalizado o nosso conteúdo de bioquímica, eu vou ficando por aqui e deixando um grande abraço para vocês. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.